Ele nasceu em Marmeleiro, tem 40 anos, é casado e pai de 2 filhos. É formado em turismo, é mestre em gestão, tecnologia e sustentabilidade. Augusto César Einstein é o atual gerente da Regional Oeste do Sebrae e o convidado desta edição do ASIC Entrevista. Obrigado, Augusto, por aceitar o convite e seja muito bem-vindo. Obrigado, Jean. Obrigado pelo convite. Uma honra, um prazer. Augusto, a gente vai tratar nessa edição do ASIC Entrevista de um tema especialmente importante para o mês de junho, que é o mês da micro, pequena e média empresa. Então, para a gente começar esse nosso bate-papo, o que as micros e pequenas empresas representam para o processo de desenvolvimento da sua comunidade? Legal, Jean. Bem, elas são a razão da nossa existência, né? A missão do Sebrae está no apoio e no desenvolvimento justamente das pequenas empresas de todo o território. Acho que o número que melhor representa é exatamente o número total de empresas em relação ao universo que nós temos no Brasil, no país ou na cidade. Hoje nós temos praticamente 98% das empresas existentes são micro ou pequenas empresas. Isso pode variar um pouco de estado ou de cidade, mas em geral é esse número. Então é um número extremamente representativo. E falando em números, Augusto, a gente sabe que a micro e a pequena empresa representam uma fatia bastante significativa do PIB, né, da cidade, do estado e do país. Eu gostaria que você informasse aqui qual é esse PIB e se você tem um número, né, aproximado de micros e pequenas empresas no Paraná e no Brasil. Temos. Bem, em relação ao PIB, mais ou menos um terço do PIB, um pouco menos, 27%, 28% em relação ao PIB. O PIB sempre é importante a gente analisar com outros olhos aí. É um bom indicador para um território maior, para um país, para um município, às vezes ele é importante analisar com outros indicadores complementares. Em relação ao número, hoje no Brasil nós temos quase 2 milhões de empresas ativas. No Paraná, perdão, quase 2 milhões de empresas ativas. São 1.800.000 empresas ativas. Então, mais de 1.600.000 são micro e pequenas empresas. E MEI, o MEI está nessa conta, é importante falar, né? O microempreendedor individual está nessa conta também. Aqui em Cascavel, por exemplo, nós temos 53 mil empresas ativas. Então, temos também aí quase 50 mil empresas que são micro e pequenas empresas. Ou seja, é um universo que corresponde a um universo muito grande ao número total. Indicadores como massa salarial também, importantíssimo, muito representativo na geração de empregos, e especialmente agora podemos falar mais tarde nesse momento de pandemia, nesse momento delicado. Ou seja, a maioria dos nossos municípios, Jean, hoje precisam literalmente da força da economia gerada pelas micro e pequenas empresas. Elas precisam. As grandes empresas são importantíssimas, nós nunca cansamos de falar isso. Uma grande empresa, ela tem um poder transformador muito grande. Pegamos Cascavel, por exemplo, temos excelentes grandes empresas, médias e grandes empresas, mas as micro e pequenas dão um dinamismo na economia de qualquer município, seja ele de pequeno ou grande porte. Você falou em aproximadamente 30% do PIB nacional, seria em torno de 2,5 a 3 trilhões por ano, né, Augusto? E a fatia de empregos é aproximadamente o quê? 25 a 30% do PIB, é isso? A fatia de empregos é um pouco maior que isso, né? Estima-se, mas de novo, tem que se relativizar esse número. Mas tem um número de empregos muito grande. A massa salarial também, quase por 50% da massa salarial vem das pequenas empresas. É claro, as pequenas empresas têm dificuldades distintas em relação às grandes, algumas similares, mas algumas distintas. Então, mesmo quando a gente fala de emprego, muitas vezes a gente está falando de pequenas empresas que, com algumas exceções, alguns segmentos que são exceções, diríamos assim, elas têm uma média salarial ainda um pouco mais tímida em alguns momentos. Até pela condição, né? Boa parte dessas pequenas empresas são familiares, por exemplo. Trabalham com 2, 3 empregos gerados. Mas no somatório, na totalidade, como nós falamos, elas representam o dinamismo de qualquer cidade. São elas que dão a dinâmica do dia a dia em setores, por exemplo, do varejo, que representa um número de empresas muito considerável também em qualquer município. Elas representam uma fatia expressiva em vários indicadores nacionais, mas existem, Augusto, políticas públicas, governamentais, suficientes para dar suporte para que essas empresas atuem e tenham longevidade no mercado?
Gia, nós temos um arcabouço legal, né, que é principalmente por meio da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que ao longo dos anos veio sendo atualizado e modernizado. Então, é um arcabouço interessante. O que mais gera dificuldades para a pequena empresa é que o nosso ambiente, onde esse arcabouço legal está inserido também, ele é extremamente hostil à pequena empresa. Isso é importante falar. A gente sempre tem que relembrar, né? O Brasil tem um dos ambientes legais mais hostis do mundo. Quando a gente fala em mais hostis do mundo, a gente está falando aí um ranking de 190 países, geralmente a gente aparece em 150, nos principais rankings. O Doing Business do Banco Mundial é o mais conhecido, mas tem outros rankings paralelos que mostram a mesma situação. Então, esse ambiente hostil gera tremendas dificuldades para qualquer empresa de qualquer porte. Como as pequenas empresas têm uma capacidade de gestão mais tímida, mais restrita, elas sofrem ainda mais. Então, o que nós estamos falando aqui, né, Gia, para tangibilizar? Estamos falando, por exemplo, da questão tributária, né, que além dos tributos elevados, é extremamente complexa no Brasil. Estamos falando ainda da legislação trabalhista, que por mais que houveram avanços nos últimos anos, ainda temos aspectos complicados que dificultam o dia a dia das empresas. Acesso a crédito, extremamente delicado ainda. Também tivemos avanços nos últimos tempos. Temos a atuação, por exemplo, das cooperativas de crédito, que geram benefícios importantes, mas ainda é um tema delicado para as empresas. E lembrando que dinheiro é oxigênio para as empresas, nós precisamos de capital, as empresas precisam de capital de giro, precisam de capital de investimento. Então, esses são os aspectos que deixam esse ambiente delicado. Tá? Não estamos nem falando da crise ainda atual, né? Mas o dia a dia, em quaisquer condições, já é um dia a dia desafiador para a gestão das pequenas empresas. Dias atrás a gente recebeu aqui um consultor e em parte do questionário a gente falou de questões ligadas à micro e à pequena empresa. E ele fez alguns apontamentos sobre quais são realmente os obstáculos que fazem com que muitas micros e pequenas empresas tenham dificuldade de atingir o êxito, ou seja, de ser um sucesso comercial. Quais são, na tua opinião, esses obstáculos? Eu dividiria assim, já então, entre questões internas de gestão, que a gente comumente chama porta para dentro, e as questões externas, que estão justamente ligadas ao ambiente onde essa empresa está inserida, que é o famoso porta para fora. No porta para fora, que nós já abordamos rapidinho, é esse ambiente hostil. De novo, questões tributárias, de acesso a recurso, legais, várias questões legais que estão implícitas, o mercado, ou seja, são as questões que dificultam de alguma forma o dia a dia da empresa. Nas questões internas, geralmente são aspectos ligados à gestão. De novo, as pequenas empresas, normalmente, elas têm uma condição de gestão mais restrita, inclusive em termos de equipe, em termos de capacidade de recursos humanos. Então, elas já têm por si só essas dificuldades. Então, desde os problemas mais tradicionais que as empresas enfrentam muito ainda, fluxo de caixa, problema extremamente comum, né? Recursos humanos qualificados, né? Principalmente essa última parte, qualificados, ela tem menos condições de atrair esses recursos humanos qualificados. Então, esses são aspectos comuns que estão no dia a dia e que dificultam. Onde está aí a diferença? Aqueles empreendedores, empresários que conseguem evoluir melhor no seu aspecto de gestão, que conseguem ter uma gestão um pouco mais profissional, uma gestão mais evoluída, são geralmente as empresas que se sobressaem, porque o ambiente é muito comum à maioria delas. É claro, existem empresas que, por vezes, né, por exemplo, por um processo de inovação, um novo produto, um novo serviço, elas ganham um grau de competitividade aí em relação às demais, muitas vezes por algum tempo limitado, mas que seja algum tempo que já ajuda muito. Então, isso é um diferencial. Alguns segmentos econômicos, naturalmente, também são diferenciais, até pela dinâmica da economia. Nós estamos falando hoje de uma forma geral, mas, por exemplo, o setor do agronegócio está extremamente aquecido, o setor de tecnologia, empresas de tecnologia em geral, muito aquecido. Então, aí são setores onde há um ganho em relação aos demais, mas há uma dinâmica nisso também, né? Muitas vezes são setores que, por algum momento do próprio cenário nacional como um todo, estão numa situação melhor, mas que amanhã depois, ano após ano, pode mudar e essa roda pode girar um pouco. Muito bem. De uma forma prática, e
Tem muito especialista, muito pesquisador desse assunto que diz o seguinte, Augusto, que quando o nível de empreendedorismo está grande demais, é um reflexo de que existe algum problema, alguma crise na economia. A gente percebe isso agora, nesse momento em específico, né? De uma forma prática, eu citando o amadorismo e a necessidade urgente de obter renda como um trampolim para o empreendedorismo em função das restrições do mercado, né? Que outros erros são comuns que esse empreendedor de primeira viagem comete na hora de abrir o seu negócio? Bem, primeiro, né, no Brasil, empreende-se principalmente por necessidade, tá? Que é o que você justamente está trazendo aqui. Então, a boa parte dos nossos empreendedores, eles empreendem porque eles precisam de uma alternativa. Em momentos de crise, em momentos mais delicados como o que a gente está vivendo hoje, aumenta esse índice, né? Ou seja, mais e mais pessoas, ou porque perderam seus empregos, ou porque precisam de complementar a renda, acabam empreendendo, então, por necessidade. Empreender é bom, extremamente importante para a dinâmica econômica do país, de uma cidade. Mas se o empreendedor não consegue se preparar, ele como empreendedor, como gestor do seu negócio, e não consegue preparar o seu negócio, o modelo que ele vai seguir, ou ter um planejamento mínimo, naturalmente ele vai ter muitas dificuldades. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, é isso. É o preparo do próprio empreendedor, porque ao fim ele é o gestor, ele que precisa ter as condições mínimas de rodar um negócio, do dia a dia de uma empresa, e preparar e ter um certo grau de planejamento, preferencialmente antes que empreenda. E aí é um gargalo importante, né? Muitas vezes o empreendedor tem pressa, e a gente compreende essa pressa, e ele não consegue dedicar um tempo necessário para o planejamento prévio. E aí ele vai vendo as dificuldades, os desafios no dia a dia. E, às vezes, quando esses desafios chegam, ele tem tempo e tem condições de se sobressair, e infelizmente em outros momentos não. E aí está aí o porquê da longevidade das pequenas empresas ainda ser um problema para todos nós. Né? Então, pelo que você apresentou aqui, existe a necessidade do candidato a empresário, a empreendedor de sucesso, estudar com antecedência, ou seja, ele tem que conhecer a sua atividade, saber de mercado, questão de nichos, qualidade de produto, esse tipo de coisa, né? De que forma que o Sebrae entra nesse contexto e pode colaborar? Bem, a nossa participação, assim como da própria associação comercial ou outras instituições de apoio, né, estão justamente em tentar apoiar esse empreendedor nesse momento prévio, principalmente. Podemos apoiar e apoiamos ao longo do seu caminho, com certeza. Mas esses candidatos a empresários, esses potenciais empresários que têm esse tempo de buscar o Sebrae, buscar a associação comercial e pedir esse apoio no momento do seu planejamento, provavelmente ele terá uma situação mais favorável de sucesso no seu negócio. É o momento dele pensar qual o modelo de negócio que ele vai abordar, ainda mais no dia de hoje. Hoje, um negócio que inicia com o mesmo modelo de negócio tradicional aos seus concorrentes, ele tem uma chance muito grande dele apenas, infelizmente, sobreviver. Dificilmente ele vai se sobressair. Então, se ele pode pensar, se ele consegue dedicar um tempo para planejar, para buscar qual o modelo mais assertivo para a ideia dele. Muitas vezes ele tem a ideia, mas ele precisa achar um modelo de negócio mais assertivo. Se ele consegue ter um planejamento financeiro hoje, que permita ele fazer um investimento com o dinheiro da forma mais assertiva, ou seja, qual capital ele vai buscar? Ele vai buscar o capital de giro para investir inicialmente? Não. Ele vai já começar no seu primeiro mês com taxas altas, sem carência. Então, qual o dinheiro mais certo para o seu negócio, para o seu investimento? De novo, quem ele precisa atrair como capital humano? Ou seja, são uma série de situações que ele tem que pensar no momento do seu plano de negócio. É aí que o Sebrae pode auxiliar nessa etapa do empreendedor. Augusto, me corrija se eu estiver errado, mas há 10, 15 anos atrás, o índice de mortalidade das empresas, e parece que era muito mais alto do que o atual, né? Cerca de 70%, 80% até das empresas recém-criadas não duravam 2 anos. Era mais ou menos isso, me corrija. E hoje como é que está isso? Está menor, né? O que foi feito ao longo desse período para que essa mortalidade recuasse?
foi muito maior, inclusive, e realmente está caindo. Nós entendemos que, assim, apesar das dificuldades, os empreendedores estão se preparando um pouco mais, tá? E mais acesso à informação também, já isso é importante, né? Nós falamos aqui do Sebrae, falamos da ação comercial, mas hoje o fato é que os empreendedores têm acesso a muitas informações, inclusive muitas vezes sem custo. A internet, talvez, esse seja um dos grandes ganhos que ela gerou para todos nós, né? É o acesso a informações de forma ágil e muitas vezes informações qualificadas. O próprio Sebrae hoje tem canais que conseguem disponibilizar informações de forma muito rápida e literalmente em qualquer lugar, né? Você, tendo uma conexão, hoje você acessa. Então, esse acesso a informações, a informação qualificada, a formas do empreendedor se preparar como empresário ou preparar a sua equipe também nas competências que ele precisa, eu acho que é um dos grandes benefícios, tá? Falamos de crédito, o crédito também, apesar de ainda termos grandes desafios, mas ele está um pouco mais acessível, isso é fundamental. O ambiente legal, que ainda é hostil, também teve algumas melhoras nos últimos anos, né? Temos que considerar isso é importantíssimo. Então, são fatores que vieram dificultando menos a vida do empreendedor, eu diria ainda assim, dificultando menos e trazendo alguns benefícios que geram uma longevidade um pouco melhor em relação ao passado, mas, de novo, que ainda precisamos evoluir muito. Veio uma situação aqui, ouvindo você falar e que eu fiquei refletindo, e que eu gostaria de entender por que é assim no Brasil. Por que a pessoa que empreende, o risco dela de quebrar é muito grande e esse risco pode custar praticamente a vida financeira dela pelo resto da vida. Em outros países é muito comum, né, abrir, quebrar e partir para outra e ir empreendendo até dar certo. Por que no Brasil o tiro tem que ser tão certeiro? Onde é que está o problema? É a taxa tributária que é muito alta? São as coisas que são muito caras? É muito difícil de chegar e conquistar o cliente. Onde é que está o problema disso, Augusto? Jean, eu acho que não existe uma resposta única para essa sua pergunta, mas isso é algo que nos intriga, né? Quem já teve alguma experiência de viver no exterior, eu tive essa oportunidade de vida, consegue tangibilizar isso muito fácil, né? A impressão é que em países como, obviamente, a Europa, Estados Unidos, né, tem uma qualidade de vida melhor, as coisas são mais fáceis, a sensação é essa, né? Parece que no nosso modelo aqui tudo é um pouco mais difícil. Eu não diria só nas empresas, eu diria até na vida pessoal, aquisição de bens, por exemplo. Mas o empreendedor, falando especificamente, né, o CNPJ no Brasil, eu acho que essas dificuldades ficam ainda mais acentuadas, né? Muitas vezes ele é obrigado, e por mais que a gente oriente que não faça isso, mas ele é obrigado a misturar finanças pessoais e profissionais, né? O primeiro investidor, geralmente, né, é o capital próprio, é o pai, é um tio, é alguém da família, porque ele tem dificuldade de acesso ao crédito. Nós acabamos de falar sobre isso, por mais que houveram melhorias, mas, por exemplo, um pequeno empresário geralmente não tem garantias próprias. Em alguns casos ele pode buscar, hoje já existe suporte de garantidoras, mas ainda é restrito pela totalidade que a gente precisaria, pela totalidade que nós precisamos. Então, esse ambiente, o empreendedor já começa com essas dificuldades. Tem uma figura que eu acho que trata isso um pouco, né? Parece uma bola de boliche presa no calcanhar, no tornozelo do empreendedor. Então, de certa forma, ele começa um pouco já assim, com peso. Então, se ele tem algumas dificuldades adicionais ao longo do caminho, dificilmente ele consegue se desvencilhar desse peso. Então, esse processo que seria mais natural de abrir, de repente poder ficar 1, 2 anos, fechar e partir para outra, nós até tentamos incentivar isso. Hoje o mundo das startups prega muito isso, né? Erre rápido e mude logo, né? E seja ágil na mudança. Mas muitas vezes nesse erro está ancorado uma questão financeira que às vezes vai ser decisiva para ele ter um segundo negócio. Então nós entendemos que é assim. Nesse modelo mais novo, já desculpa me alongar, em relação às startups, gera um pouco mais de benefício, gera um pouco mais de facilidade nesse sentido. Geralmente são investimentos que não estão muito empregados em capital, em bens físicos, né? Então ele gera uma condição um pouco melhor de você tentar implementar um modelo de negócio, ter uma ideia, rapidamente tentar validar ela, tentar avançar, e também rapidamente, se ela não avançar, você fazer a mudança necessária
pivotar, né, que é o termo que se usa normalmente. Então, são modelos um pouco mais ágeis que permitem isso, né? Tentou, não deu, falhou, usa essa experiência e parte para a próxima. Augusto, por que é tão difícil para micro e para pequena empresa ter acesso a dinheiro, por exemplo, público do BRDE e do BNDES? A impressão que a gente tem é que essas instituições que são tão importantes, que poderiam ter, sim, políticas, né, para incentivar principalmente a micro e a pequena, as outras também, a média e a grande também precisam, claro, mas todas elas poderiam ter uma certa paridade nesse processo, né? Por que, na tua opinião, é tão difícil de chegar lá e conseguir emprestar esse dinheiro com taxa acessível, com prazo razoável? O que acontece? Dinheiro no Brasil ainda é caro, né? O nosso dinheiro é muito caro, por mais que também, se a gente olhar a taxa de juros dos últimos anos, tivemos uma melhora sensível, ainda temos um dinheiro caro. Eu acho que o problema começa, e eu não sou especialista, mas a gente estuda um pouco, o sistema financeiro brasileiro é extremamente concentrado, né? Nós sabemos disso, temos poucas instituições financeiras que dominam o sistema financeiro e que, naturalmente, isso começa a gerar também esses efeitos colaterais. Dinheiro mais concentrado, menos oferta para esse público, geralmente necessita-se, exige um sistema de garantias que nós não temos ou ainda é muito restrita. O pequeno empresário, geralmente, ele não tem garantia própria. E a ausência da garantia própria encarece ainda mais esse dinheiro. Sistema financeiro, taxas altas, né, e a falta de garantias. Importante salientar, né? Nós temos, inclusive, aqui na região oeste do Paraná, é um exemplo, eu diria até a nível nacional, nós já temos um sistema de garantias que, em alguns aspectos, gera um certo benefício para alguns empresários. Então, nós temos, por exemplo, a nossa SGC, a nossa Sociedade Garantidora de Crédito, sendo que, de novo, né, a do oeste do Paraná é um exemplo, eu diria que é um exemplo para o Paraná e para o Brasil, que já auxilia a apresentar, por meio da apresentação de uma carta de garantia, para que esse dinheiro abaixe um pouco o custo. Mas se nós olharmos ainda a totalidade da necessidade, o que nós precisaríamos, ainda é um pouco tímido, né? Estamos evoluindo, mas ainda é um pouco tímido. Esse é o ASIC Entrevista, e o convidado de hoje é o gerente regional oeste do Sebrae, o Augusto César Einstein, que fala aqui para a gente, né, nesse programa especial do mês da micro, pequena e média empresa, sobre esse assunto que é tão importante para a gente, que é o que a micro e a pequena empresa representam na nossa comunidade. Eu quero, de uma forma prática agora, Augusto, até para que o empresário que estiver nos assistindo ou o candidato a empreendedor, ele tenha um ponto de partida. Com toda a experiência que você tem, você trabalha no Sebrae há muitos anos, você conhece a fundo o que é a consultoria. Vamos supor que você deixasse o Sebrae e fosse virar um empreendedor. Que cuidados práticos, de uma forma analítica, para você chegar ao sucesso, você adotaria para fazer com que esse teu negócio fosse um êxito, um sucesso no mercado? Tenha seu plano de negócio. Ponto. Isso é importante. Aí já vai variar de acordo com o grau de preparação que o empreendedor já tem, ou que ele deseja ter. Se é um empreendedor já um pouco mais experiente, talvez ele mesmo consiga lidar com o seu próprio plano de negócio, vai buscar ajuda pontual, quando necessário. Mas se ele tiver esse plano de negócio, se alguns aspectos já estiverem claros para ele, facilita. Tá? Se ele não tem esse grau de preparação, se é um empreendedor de primeira viagem, ou mesmo se já tem alguma experiência, mas precisa de ajuda, busque apoio. Não hesite em buscar apoio. E, de novo, pode buscar apoio. É óbvio, né? Nós vamos sempre lembrar do Sebrae, estamos com as portas abertas, literalmente, em todos os sentidos, para dar apoio ao empreendedor. Tem outras instituições, associações comerciais, alguns sindicatos patronais. A própria internet tem muito material de qualidade. É óbvio que você tem que ser rigoroso e criterioso com o que você está acessando, mas tem muita coisa de qualidade, aberta, sem custo ou com baixo custo. Então, em resumo, tenha um plano de negócio. Para quem tem a condição de fazer o seu próprio plano de negócio, excelente, às vezes por experiências passadas. Quem está em dúvida, busque apoio. Porque o seu plano de negócio, o plano de negócio, ele vai trazer alguns elementos muito básicos, mas que precisam ser considerados no início do processo de empreender. De novo, nós vamos falar novamente aqui em dinheiro. Qual recurso, qual fonte de recurso você está utilizando e quanto tempo ela vai durar? Qual o seu modelo de negócio? A gente hoje vê
Quem anda na rua, né, olha para o comércio. O comércio é um segmento altamente afetado pela transformação digital dos últimos anos. Ele pode ser afetado positivamente para aqueles empreendedores que souberam navegar, estão sabendo, ou negativamente para quem não compreendeu essa mudança ainda. O processo da pandemia acelerou esse processo, mas em geral não trouxe muitas novidades nesse sentido. Mas então, se você vai empreender com um modelo de negócio tradicional, qual o seu diferencial para você sobreviver e avançar nesse mundo hoje? Então, busque apoio. Tenha um plano de negócio estruturado, organizado e busque apoio se você precisar. Eu quero lembrar aqui a quem nos acompanha que o Sebrae tem diversos serviços, né, que auxiliam quem está começando a empreender e aos empreendedores, empresários que já estão atuando. E a SIC também conta com diversas soluções que podem, né, auxiliar a fazer com que essa jornada seja um pouquinho mais fácil. Agora entrando na questão da pandemia, Augusto, que a gente sabe, existem números aproximados de que cerca de 1 milhão de empresas no Brasil fecharam, acredito que esse número seja até maior, em função das restrições, né, do lockdown, de tudo que a pandemia trouxe de consequências, né, nesses 16 meses. Né? Como é que os negócios estão lidando com esse período tão adverso? Extremamente adverso, extremamente difícil, né? Nós ainda estamos numa região, numa cidade, Cascavel, a região oeste do Paraná, que quando a gente olha mesmo os números, eles ainda são números que nos acalentam um pouco mais em relação ao restante do país. Eu diria que o Paraná também tem uma situação ainda diferenciada. Então a gente passou por um momento muito difícil, principalmente no meio do ano passado, em 2020, né? Nós tivemos meses entre abril, maio, junho, onde a emissão de notas fiscais, que é um indicador, ela foi praticamente a zero em quase 100% das empresas, em um número muito expressivo das empresas. Ou seja, caiu muito a demanda, né, por tudo que nós já sabemos, pela dinâmica do mercado, pelo receio, havia várias incertezas e inseguranças que atingiram os pequenos negócios. Depois tivemos um período de recuperação, até bom, relativamente bom, os números reagiram bem. Esse ano, no início do ano, de novo, tivemos uma queda novamente, né? Está muito claro, né, que a questão sanitária afeta diretamente esses indicadores. Mas, de novo, estamos tendo já alguma recuperação interessante. Inclusive, indicadores de emprego, que sempre é um indicador importante, já temos saldo positivo, por exemplo, aqui em Cascavel, na região oeste como um todo. Então, os números, eles já revelam uma recuperação. O quanto ela será sustentada ou não, hoje é impossível de dizer, né? A gente coloca, se trouxermos 4 economistas aqui, provavelmente eles terão 4 visões distintas. Mas a gente está otimista. Tá? Estamos otimistas que teremos uma boa recuperação. Alguns setores, particularmente, foram muito impactados, como nós já sabemos. Foram lá desde o início, março, abril, depois também tiveram uma pequena recuperação, mas alguns setores ainda não. Esses sim ainda são mais impactados, né? Naturalmente, esse setor, por exemplo, de entretenimento, as cidades como Foz do Iguaçu, que nós estamos falando agora há pouco, aqui em off ainda, como a matriz econômica ainda está muito baseada em serviço e turismo, então foi muito impactado, ainda está muito impactado. O entretenimento está voltando, mas ainda também com um bom impacto. Parte do comércio varejista também ainda está sofrendo muito, principalmente aquele que não tem seus canais complementares. Então, esses setores vão ter um tempo um pouco mais amplo para retomada. Alguns deles, provavelmente, final do ano ou ainda início do ano que vem. Mas outros setores já estão navegando relativamente bem. Isso acalenta um pouquinho. Historicamente, é possível entender, Augusto, que toda crise traz lições e ensinamentos que são muito importantes e que acabam, de certa forma, aprimorando os sistemas, né? É possível já pontuar, em 16 meses dessa crise provocada pelo coronavírus, quais são, de fato, né, os grandes aprendizados que ficam para o setor empresarial? Jean, eu acho que entendo que sim, entendo que os próprios empresários já aprenderam muito ao longo desse processo. Para mim, para nós, o que a gente conseguiu melhor observar ao longo desse período, né? Principalmente baseado nas experiências dos empreendedores que conseguiram navegar melhor, se sobressair. Por mais cruel que seja, às vezes, falar isso, porque eu comento isso porque o dia a dia do pequeno empresário ele já é desafiador.
mas ele precisa ter sempre em mente alternativas. Eu acho que esse talvez seja a grande lição. Aqueles empresários que mesmo em setores que foram altamente impactados, com modelos de negócios a princípio um pouco mais tradicionais, mas que tinham alternativas ou conseguiram criar alternativas mais rapidamente, foram que sofreram menos. Então vamos, por exemplo, mais clássico talvez, comum, né? Serviço de alimentação, altamente impactado, ainda hoje. Principalmente a alimentação fora do lar, que a gente chama, restaurantes, bares, né? Que teve uma demanda reprimida por muitos meses, né? Ainda hoje em alguns aspectos. Então, aqueles empreendimentos que conseguiram aplicar, por exemplo, delivery, que não trabalhavam com delivery, mas em um mês, ou às vezes em algumas semanas, conseguiram colocar um canal de venda adicional, que não era a sua porta, né, o seu estabelecimento físico, com um sistema de entrega, e depois evoluírem um pouco mais nisso, conseguiram minimizar suas perdas. Conseguiram equalizar totalmente? Poucos conseguiram equalizar totalmente. Alguns até se sobressaíram ainda mais, né? Tiveram aumento de faturamento, são exemplos raros, mas existem. Mas boa parte conseguiu amenizar. Então, empresas, mesmo de segmentos tradicionais, que tenham dentro do seu modelo de negócio alternativas para buscar, né, ou outros canais de venda, ou outros nichos de clientes que eventualmente numa crise como essa, por exemplo, que foi totalmente inesperada, mas que consigam colocar em prática o mais rápido possível, eu acho que esse é o grande aprendizado. É buscar alternativas. Se o empresário conta com um único segmento de clientes, com um único canal de venda, um único modelo de negócio, uma crise como essa, uma nova tecnologia entrando no mercado, um concorrente entrando no mercado, ele tem um poder de impacto muito grande no negócio. Então, ele, tirando uma síntese dessa tua fala, ele tem que se adaptar com velocidade e não é recomendável que se coloque, né, que se distribuam os ovos pela cesta, é isso, né? Não que coloque todos os ovos no mesmo lugar. É o velho exemplo, né? Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta, mas ele é extremamente válido ainda. Então, o empresário que tem essa condição, e novamente, né, reforçando, pode ser no mesmo negócio. Óbvio que diversificar negócios seria o ideal, mas poucos empresários têm a condição de ter 2, 3 negócios paralelos, por uma série de questões. Recurso, tempo, energia, etc. e tal. Mas se ele tiver dentro do seu negócio modelos distintos, onde ele vai alcançar seu público de forma distinta, onde ele vai ter uma gama de produtos e serviços distintos de acordo com esse nicho, isso pode ser uma alternativa, né? E se ele não tem, mas se ele tem uma agilidade na sua adaptação, melhor. E as pequenas empresas, nesse aspecto, isso é um fator positivo. Uma pequena empresa, geralmente, ela é mais ágil que uma empresa de porte médio ou grande. Porque as decisões são tomadas mais facilmente, geralmente o sócio, o dono, ele está no dia a dia da gestão, ele não depende de muitas empresas para tramitar essas decisões. Então, existe essa agilidade. Existem outros fatores restritivos, que nós já falamos, mas existe essa agilidade. Então, o empresário precisa ou já ter isso como fortaleza ou desenvolver isso, essa capacidade de adaptação quando chega um processo como a crise que está nos assolando até hoje. Em função da pandemia, entidades empresariais, órgãos como o SEBRAE, ao lado da Prefeitura e outros setores públicos, criaram um comitê na tentativa de fazer com que o impacto da crise fosse menor, né? E agora o SEBRAE vem com uma novidade, neste mês internacional em que se comemora, né, a micro, a pequena e a média empresa, que é o Recupere. O que é exatamente o Recupere, Augusto? Legal. Bem, como você falou primeiro, nós desde o início da pandemia, meados de março, abril, começamos a colocar com mais força produtos, serviços, novas estratégias, pensando já nos pequenos empresários, em diversos níveis. Aqui em Cascavel mesmo, criamos um programa de retomada econômica no mês de abril ainda, não tinha nem 30 dias de pandemia, e tínhamos já um programa em curso. Foi uma iniciativa do SEBRAE, Prefeitura Municipal, a SIC, Conselho de Desenvolvimento, uma série de entidades que colocaram suas ferramentas, seus serviços à disposição para tentar mitigar um pouco, minimizar os efeitos da crise. Nesse momento que nós lançamos, então, é o programa Recupere, programa que tem menos de 15 dias de lançamento,
ele é um programa formatado principalmente para alguns nichos e segmentos mais afetados pela crise. Ele pode ser acessado por qualquer pequena empresa do estado do Paraná, mas ele foi planejado e formatado principalmente para alguns desses nichos. É um programa 100% gratuito, 100% virtual. O empresário vai acessar, ele vai ter 1 hora de consultoria, ele vai uma espécie de um diagnóstico para entender a sua necessidade, suas principais dores, onde ele está sofrendo mais. E depois dessa hora, ele vai ter acesso a um conjunto de workshops e webséries, que nós chamamos, ou seja, conteúdo, onde ele vai preparar a sua própria jornada. Ele mesmo vai fazer a sua jornada, ele vai customizar de acordo com o seu momento, com a sua dor. Então, ele pode acessar todos os produtos da jornada, ou ele pode fazer uma jornada mais ágil, mais rápida. E, ao final dessa jornada, novamente, ele tem mais 1 hora de consultoria individual. Novamente, 100% gratuito e 100% virtual. Então, é um programa que foi colocado agora, nesse mês, à disposição das pequenas empresas do estado do Paraná, pensando justamente nesse momento mais delicado que todos estão passando. E aqui em Cascavel, o Recupere acontece em parceria com a SIC, né? A SIC está ajudando a divulgar, um ato importante, né, da Associação Comercial. A SIC entendeu isso, que ao divulgar para os seus associados, para a sociedade, ela aumenta a nossa condição de sensibilização. Inclusive, já é importante, os nossos números aqui no oeste do Recupero são bons, muito bons. Nós somos a 2ª região do estado do Paraná que mais está acessando o programa. Poderíamos olhar, mas será que somos a 2ª região do Paraná mais afetada e por isso os empreendedores estão acessando? Eu diria que não, porque os números não nos dizem isso. Os números dizem que a região oeste do Paraná, inclusive, tem uma condição um pouco diferenciada em relação às outras regiões do estado. Mas as nossas empresas estão acessando mais o Recupere. Então, nós atribuímos isso no poder de divulgação, no poder de sensibilização que o próprio Sebrae e a Associação Comercial estão colocando nesse processo. O Recupere, ele se limita ao mês de junho ou ele segue um pouco mais Ele estende adiante? um pouco mais. Nós, inclusive, estamos na expectativa já, de acordo com o número de procura, de acordo com a demanda. Ele foi formatado inicialmente para atender 15 mil empresas. Então, nós estamos falando aí de mais de 30 mil horas de consultoria gratuita. Mas, de acordo com a demanda, se subir em relação a essas 15 mil empresas, provavelmente o Sebrae fará um esforço adicional e vai dar sequência. Então, nesse momento, o que é importante? O empreendedor que está nos ouvindo, que está nos vendo, acesse o programa desde já, não espere, porque ele tem uma limitação aí de atendimento. Nós acreditamos que ele possa ser ampliado, mas o dado da realidade é que hoje ele tem uma limitação que mais ou menos gira em torno de 15 mil empresas. Então, acesse o programa e inicie a jornada. Augusto, em nome do presidente Genésio Pegoraro, do vice Assis Marcos, a gente agradece muito a tua participação aqui no ASIC Entrevista. Jean, eu agradeço novamente, né, a você, a diretoria da SIC. Temos uma parceria imensa que só vem sendo fortalecida ao longo dos últimos anos em diversas áreas. Sebrae e a SIC estão mais juntos em diversos projetos. Eu acho que isso, quem ganha é o pequeno empresário, é a sociedade de forma geral. Obrigado novamente pelo convite. E a você que nos acompanha, inscreva-se nos canais da SIC Cascavel no Facebook e no YouTube e assista e compartilhe os nossos conteúdos que são bastante úteis, né, e pertinentes para momentos específicos, né, da nossa jornada aqui, né. Obrigado mais uma vez, Augusto, e até a próxima. Obrigado, Jean. Até a próxima.